Olá pessoal, vamos aqui resolver mais uma questão de cálculo 3 do conteúdo de funções vetoriais. A questão diz o seguinte: seja C a curva de intersecção do cilindro parabólico x² igual a 2y e da superfície 3e igual a xy, encontre o comprimento exato dessa curva, que é a intersecção, da origem até o ponto 6, 18 e 36. Então, precisamos primeiro encontrar a equação vetorial, né, dessa curva. Perceba que no cilindro parabólico aqui, eu tenho x aqui e também tenho x aqui. Então, podemos trabalhar em termos de x aqui, já que existe uma intersecção entre elas. Eu posso substituir um valor de uma equação na outra equação, que é o que a gente vai fazer. Então, tomando primeiro x² igual a 2y, eu vou isolar aqui meu y, que é x² sobre 2, e isolar e substituir lá na outra equação. Eu tenho aqui que 3e é igual a xy. Então, portanto, eu tenho que 3e vai ser igual a x vezes o valor de y, que é x² sobre 2. Com isso, meu 3e fica x² sobre 2 e, portanto, o valor de z vai ser x² sobre 6. Então, veja que eu tenho agora meu y em função do x e meu z também em função do x. Então, fazendo x igual a t, para que a gente possa parametrizar, minha função posição dessa curva, né, função vetorial posição dessa curva, será r de t igual, como a gente sabe que r de t é x, y, z, né? Ou seja, seria r de t igual a xi mais yj mais zk. E como a gente sabe aqui que o x, que o y e o z estão em função do x, eu posso escrever minha função posição como sendo t sobre 2 e t³ sobre 6. Então, essa é a função vetorial dessa curva, que é a intersecção. Bom, então a gente sabe que para a gente calcular o comprimento de uma curva, né, a gente tem que fazer a integral de a a b do módulo da derivada do vetor posição dt. Não é isso? Então, bom, precisamos saber esses extremos aqui de integração. Como a gente vai integrar, ele pede para integrar da origem, né, até esse ponto. Na origem, se a gente perceber, né, se a gente olhar para cá, o meu t é 0, né? Então, aqui nesse caso, a gente teria 0, 0² sobre 2 e 0³ sobre 6. Portanto, 0, 0, 0. Então, aqui, meu limite inferior é t igual a 0.
E com relação ao outro ponto, com relação ao ponto 6, 18, 36, dá para perceber que meu t é igual a 6. Se a gente for conferir os outros, né? Eu teria aqui, nessa situação aqui, eu teria 6 ao quadrado sobre 2, que daria 36 dividido por 2, então daria 18. E teríamos na outra situação, teríamos 6 ao cubo dividido por 6, a gente teria aqui 6 ao quadrado, que daria 36. Então, nesse ponto, 6, 18, 36, meu parâmetro será 6. Então, aqui, meus limites inferior e superior de integração são 0 e 6. Bom, o que é que nos falta agora? A gente precisa agora calcular o módulo da derivada desse vetor posição, dessa curva. Bom, então nesse caso, R' de t vai ser derivada de t é 1, derivada de t ao quadrado sobre 2 vai dar 2 vezes t sobre 2, portanto, t. Derivada de t ao cubo vai nos dar 3 vezes t ao quadrado sobre 6 e, portanto, t ao quadrado sobre 2. Bom, vamos agora calcular o módulo desse vetor. Módulo de R' de t vai ser raiz quadrada de 1 ao quadrado mais t ao quadrado mais t ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Bom, então, se a gente olhar direitinho aqui, essa expressão daqui é o quadrado de uma soma. Ou seja, isso aqui é raiz quadrada de 1 mais t ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Veja que quando eu desenvolvo esse quadrado da soma, eu tenho o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Então, desenvolvendo isso aqui, dá exatamente essa expressão aqui, dá exatamente esse radicando, que no caso é o quadrado de uma soma. Uma vez que a gente consegue cancelar aqui, ó, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, vai dar exatamente esse termo aqui. Então, portanto, eu posso dizer que isso aqui vai ser igual a 1 mais t ao quadrado sobre 2. Normalmente, isso aqui teria que sair um módulo, né? 1 mais t ao quadrado sobre 2. Mas como o nosso t, como essa expressão aqui, ela é sempre positiva, né? 1 mais t ao quadrado sobre 2 vai sempre dar positivo, eu posso simplesmente dizer que essa expressão aqui de dentro vai dar 1 mais t ao quadrado sobre 2. Daí, eu posso então agora calcular o comprimento dessa curva de 0 a 6 de 1 mais t ao quadrado sobre 2 dt. Isso vai nos dar t mais meio vezes t ao cubo sobre 3. Isso aqui a gente integrando de 0 a 6. Portanto, se a gente observar aqui, quando t for 0, essa expressão toda vai dar 0, porque aqui eu tenho t e aqui é uma multiplicação envolvendo t também. E aí a gente só fica com a aplicação ao t igual a 6. Então aqui eu tenho 6 mais 1/6, 2 vezes 3, 6, vezes 6 elevado ao cubo. Eu posso simplificar aqui
Com isso, a gente vai ter 6 mais 6 ao quadrado, ou seja, 6 mais 36, portanto, 42. Ou seja, 42 unidades, né? Portanto, a nossa curva, né? Ou seja, a curva de intersecção do cilindro parabólico com a superfície, quando t varia de 0 a 6, ou seja, da origem até esse ponto, 6, 18 e 36, o comprimento exato da curva é 42 unidades de medida. Bem, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.